O futebol brasileiro já revelou inúmeros craques, mas poucos tiveram uma trajetória tão surpreendente quanto a de Paulo Isidoro. Um jogador que quase foi dispensado no início da carreira, mas que, com talento e determinação, se transformou em um dos melhores meio-campistas do país e chegou à histórica seleção brasileira de 1982, considerada por muitos uma das maiores equipes de todos os tempos. Dono de uma técnica refinada, visão de jogo impressionante e uma capacidade única de criar jogadas, Paulo Isidoro brilhou nos gramados, conquistou títulos, prêmios individuais e deixou seu nome marcado na história de clubes como Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. Mas a trajetória desse craque vai muito além dos números e das conquistas. Ela é repleta de desafios, reviravoltas e momentos que poderiam ter mudado completamente o rumo da sua carreira. Antes de conhecer essa história incrível, já aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e permite que mais apaixonados por futebol descubram histórias como essa. Agora sim, vamos conhecer a trajetória de Paulo Isidoro, um dos grandes talentos do futebol brasileiro. Carreira. A história de Paulo Isidoro no futebol começou de forma bastante simples, nos campos amadores do bairro da Graça, em Belo Horizonte. Foi defendendo o time ideal que o jovem chamou a atenção de Irineu, um massagista que enxergou talento onde muitos ainda não viam. Convencido de que aquele garoto tinha potencial, ele o recomendou a Barbatana, um dos mais respeitados treinadores das categorias de base do Atlético Mineiro. Quando chegou ao profissional do Galo, em 1973, Paulo Isidoro era visto como uma promessa para o ataque. Muitos acreditavam que ele poderia se tornar um novo Ubaldo Miranda. Porém, os primeiros passos não foram fáceis. Sem conseguir se firmar na equipe principal, acabou sendo emprestado ao Nacional, em uma parceria entre os dois clubes. Nem mesmo no novo time, as coisas aconteceram como ele imaginava. Paulo não conseguiu conquistar a titularidade e, quando retornou ao Atlético Mineiro em 1975, a diretoria já pensava em emprestá-lo novamente. O curioso é que nem o próprio Nacional quis sua volta. Foi nesse momento que sua carreira deu uma reviravolta. O técnico Tele Santana decidiu lhe dar uma oportunidade no time principal. Paulo Isidoro sequer havia treinado regularmente entre os titulares, mas bastou uma chance para mostrar seu valor. Rapidamente ficou claro que ele não era um centroavante. Sua verdadeira vocação estava no meio-campo. Ágil, habilidoso e extremamente inteligente, Paulo passou a atuar como armador, organizando as jogadas ofensivas da equipe. Sua visão de jogo e capacidade de criar oportunidades transformaram seu futebol. Ao lado do lendário Reinaldo, formou uma das duplas mais talentosas do futebol brasileiro na década de 1970. Mais tarde, também construiu uma grande parceria com Marcelo Oliveira, outro destaque da equipe atleticana. Em 1977, Paulo Isidoro esteve no centro das atenções durante a histórica campanha do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Na grande final, porém, surgiu uma das decisões mais discutidas daquela época. Com Reinaldo fora da partida, Barbatana optou por não escalar juntos Paulo Isidoro e Marcelo Oliveira, dois jogadores que atuavam lado a lado desde as categorias de base. Paulo começou no banco e entrou apenas no segundo tempo, justamente no lugar de Marcelo. A decisão gerou muitas críticas e até hoje é lembrada pelos torcedores atleticanos. Apesar dos obstáculos, o talento de Paulo Isidoro continuava chamando atenção em todo o país. Seu desempenho no Atlético Mineiro o levou à seleção brasileira, consolidando seu nome entre os melhores meio-campistas da geração. Em 1980, já convocado regularmente para a seleção, deixou o Atlético Mineiro em uma negociação envolvendo o atacante Éder, que fez o caminho inverso e chegou ao Galo.
Pouco tempo depois, Paulo Isidoro alcançaria um dos maiores momentos de sua carreira. Em 1982, foi convocado para disputar a Copa do Mundo da Espanha, integrando a histórica seleção brasileira ao lado de craques como Toninho Cerezo, Luizinho, Sócrates, Zico, Falcão e Éder. Embora aquela equipe não tenha conquistado o título, ficou eternizada como uma das mais talentosas da história do futebol mundial. Após a Copa, Paulo ainda passou pelo Santos em 1983 e continuou acumulando atuações de alto nível, tanto que, naquele mesmo ano, voltou a ser reconhecido entre os melhores jogadores do país. Em 1985, retornou ao Atlético Mineiro já experiente, mas ainda demonstrando excelente condição física e qualidade técnica. Mesmo aos 32 anos, atuava tanto como volante quanto como armador, ajudando a equipe com sua liderança e inteligência dentro de campo. Sua segunda passagem pelo Galo terminou em 1986, mas Paulo Isidoro ainda prolongou sua carreira por vários anos, atuando profissionalmente até os 40 anos de idade. Depois de pendurar as chuteiras, continuou próximo ao esporte, participando de competições de showball e eventos ligados ao futebol. Ao longo de sua trajetória, vestiu a camisa da seleção brasileira em 41 partidas e marcou 4 gols. Todos eles pela memorável geração de 1982. Individualmente, conquistou 3 bolas de prata em 1976, 1981 e 1983, além da prestigiosa Bola de Ouro de 1981, prêmio concedido ao melhor jogador do Campeonato Brasileiro daquele ano. Uma carreira construída com talento, persistência e a capacidade de reinventar seu próprio futebol quando muitos já não acreditavam nele. Como vive hoje? Depois de encantar os gramados brasileiros e defender a histórica seleção brasileira de 1982, Paulo Isidoro optou por uma vida muito mais tranquila e discreta, longe dos holofotes do futebol profissional. Morando em Belo Horizonte, cidade onde construiu grande parte de sua história, o ex-meia leva uma rotina estável e focada na família, nos negócios e em projetos que ajudam a transformar a vida de outras pessoas. Diferentemente de muitos ex-jogadores que permaneceram diariamente ligados ao futebol profissional, Paulo preferiu seguir um caminho mais reservado. Grande parte do seu tempo é dedicada à administração do patrimônio que construiu ao longo da carreira, acompanhando investimentos e imóveis adquiridos durante décadas de trabalho dentro dos gramados. Mas talvez seu trabalho mais importante atualmente esteja ligado à área social. Paulo Isidoro participa da coordenação de escolinhas de futebol e projetos esportivos voltados para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, principalmente na região de Ouro Preto, em Minas Gerais. Em parceria com iniciativas apoiadas pelo Ministério do Esporte, ele busca transmitir aos jovens não apenas os fundamentos do futebol, mas também valores como disciplina, respeito e dedicação. Além disso, o ex-craque também realiza palestras para empresas e instituições, compartilhando experiências acumuladas ao longo de sua longa trajetória no esporte. Hoje, aos 72 anos e prestes a completar 73, Paulo Isidoro desfruta de uma vida tranquila, cercado pela família, administrando seus negócios e dedicando parte do seu tempo a ajudar novas gerações a encontrarem no esporte uma oportunidade para construir um futuro melhor. Legado. A história de Paulo Isidoro é a prova de que o talento pode mudar destinos. De um jovem que quase foi descartado no início da carreira a um dos grandes meio-campistas do futebol brasileiro, ele construiu uma trajetória marcada por superação, inteligência dentro de campo e muita personalidade.
No Atlético Mineiro, tornou-se ídolo de uma geração. Na seleção brasileira, teve a honra de vestir a camisa amarela ao lado de alguns dos maiores craques da história. E no futebol nacional, deixou seu nome gravado entre os melhores jogadores de sua época, conquistando 3 bolas de prata e uma bola de ouro. Mas talvez seu maior legado não esteja apenas nos títulos ou nos prêmios individuais. Paulo Isidoro mostrou que persistir vale a pena. Quando muitos já não acreditavam em seu potencial, ele reinventou sua forma de jogar, conquistou seu espaço e se transformou em um dos principais armadores do país. Uma lição que continua inspirando atletas e torcedores até os dias de hoje. E para você, Paulo Isidoro foi um dos jogadores mais subestimados da história do nosso futebol? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Aproveite também para deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você ajuda o nosso trabalho e não perde nenhuma das próximas histórias de craques que marcaram época no esporte brasileiro. Nos vemos no próximo vídeo.